lembro exatamente da sensação do vestido nas minhas costas quando ele foi fechado pela última vez. Estava apertado, mas era o vestido que eu sonhei desde criança. Era branco, rendado, pesado. Custou mais do que eu podia pagar, mas na hora parecia que aquilo ia marcar o começo da minha vida mais feliz. Tudo parecia certo. A decoração da festa tinha exatamente as flores que eu queria, a pista de dança lotada, os padrinhos emocionados, minha mãe chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Foi um casamento como de revista. Todo mundo dizia que dava para ver nos nossos olhos o amor, mas os olhos dele só brilhavam quando ele via o fotógrafo. A festa terminou tarde e a gente foi direto para o hotel que minha irmã tinha reservado como presente. Um lugar lindo, com pétalas na cama, champanhe no balde de gelo, uma cesta com bombons artesanais. Eu entrei no quarto já cansada, os pés doendo no salto, mas com o coração leve. Ele entrou depois. Fechou a porta devagar. Eu ainda estava tirando o brinco quando ouvi ele suspirar alto, irritado. Finalmente essa palhaçada acabou. Achei que fosse brincadeira, mas não tinha sorriso. Ele foi direto para o frigobar, pegou uma garrafinha de uísque e virou metade de uma vez. A partir dali, o que eu pensei que ia ser uma noite romântica virou outra coisa. Eu tentei sentar perto dele na cama. Ele afastou. Disse que eu devia parar de fingir. Perguntei fingir o quê? E ele respondeu que eu sabia. Falou que eu forcei esse casamento, que ele só topou porque estava cansado de ouvir minha família pressionar, que ele nunca me amou daquele jeito. As palavras doíam, mas não como os olhos dele. Era como se eu tivesse casado com um estranho. A humilhação começou sutil, com aquele tipo de tom que só quem já passou sabe reconhecer. Frio, calculado, como se estivesse descrevendo uma parede. Disse que eu era carente, pegajosa, sem graça, que nunca foi bom comigo, que eu me iludia. E quando eu chorei, ele riu. Disse que era isso que ele odiava em mim, a sensibilidade. Naquela hora eu ainda pensava que era álcool, que ele ia acordar arrependido. Mas quando eu tentei me levantar da cama, ele empurrou meu ombro com força. Mandou eu ficar quieta e não estragar mais o resto da noite. Eu congelei, travei. Meus braços tremiam e meu corpo ficou preso ali, entre o medo e a vergonha. Ele trancou a porta, largou a chave no bolso da calça e foi para o banheiro como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei, sentada na cama, sozinha, vestida de noiva, com o rosto molhado e o silêncio do quarto como única companhia. O quarto, que deveria ser um templo de amor, virou cela. Não sei quanto tempo passou, mas naquela madrugada eu entendi uma coisa. Não era uma falha, era um aviso. Era o primeiro sinal claro do tipo de homem com quem eu tinha acabado de me casar. Ele saiu do banheiro depois de muito tempo. Deitou na cama sem nem olhar para mim. Pegou o controle e ligou a televisão. Disse que a noite já tinha sido longa demais. Eu ainda estava de maquiagem, ainda estava de sapato. Não consegui dormir. Não por medo, mas porque a imagem da minha mãe me abraçando na saída da igreja não saía da minha cabeça. A imagem da minha irmã dizendo, ele te ama, dá para ver. As pessoas só enxergam o que querem ver. Na manhã seguinte, ele saiu primeiro, com a mesma roupa da festa, dizendo que ia respirar um pouco. Não voltou para me buscar. Minha prima me encontrou no saguão do hotel, eu fingindo que estava esperando o táxi. Ela perguntou por que eu estava com o olho inchado. Eu disse que era alergia ao cílio postiço. Ela acreditou. Quando cheguei na casa dos meus pais, me tranquei no banheiro e vi no espelho uma marca vermelha no braço, do aperto que ele deu quando me empurrou. Outra marca, menor, no ombro, da alça do vestido puxada com raiva. Cobri com base. No almoço em família, todos queriam saber da noite de núpcias. Brincadeiras, piadas, meu pai dizendo, deixaram vocês em paz ou ligaram para saber da lua de mel antes da hora? Eu ri, com vergonha, vergonha do que eu passei, como se a culpa fosse minha. À noite, minha mãe entrou no quarto, sentou do meu lado e perguntou por que eu estava tão quieta.
Eu comecei a chorar sem conseguir falar. Ela me abraçou e disse: "Filha, é assim mesmo no começo. Casamento não é conto de fadas. Não sai espalhando o que não deve. Tudo se ajeita." Não falei mais nada, só balancei a cabeça. Mas naquele momento, dentro de mim, alguma coisa se partiu. Se nem a minha mãe queria escutar, quem ia me escutar? Naqueles primeiros dias depois do casamento, eu me sentia como se tivesse voltado no tempo, como se tivesse 14 anos e feito algo errado que eu precisava esconder. A diferença é que agora eu era uma mulher casada, e era justamente isso que me mantinha presa. Ele aparecia em casa quando queria. Às vezes, passava dias sem dar notícia. Quando aparecia, agia como se nada tivesse acontecido. Me chamava de drama queen quando eu tentava tocar no assunto. Dizia que eu estava vendo coisa onde não tinha, mas eu via tudo. O jeito que ele não me tocava com carinho, só com impaciência. O jeito que ele me olhava com tédio. O desprezo que crescia no silêncio. Uma semana depois da noite de núpcias, eu recebi as fotos oficiais do casamento. Me vi sorrindo em todas elas. E aquilo me deu nojo. Não das fotos, de mim. Do quanto eu quis acreditar que o amor que eu sentia era suficiente para os dois. Comecei a ter dor de estômago todo dia. Minha menstruação atrasou. Acordava com taquicardia e dormia com medo. Um dia ele chegou bêbado. Tentou transar comigo à força como se fosse um direito automático. Eu disse que não. Ele riu. Disse que eu devia lembrar do papel de esposa. Empurrou minha cabeça para baixo. Eu chorei, gritei e ele parou. Jogou as mãos para o alto e disse: Tá, drama de novo." Na manhã seguinte, ele levou café na cama, como se aquilo apagasse tudo. A pior parte é que, por fora, todo mundo achava ele um homem incrível, educado, trabalhador. E eu já era vista como fria, difícil, complicada. Comecei a achar que talvez fosse mesmo, até o dia em que minha irmã viu os roxos de novo. Tava calor e eu tava com uma blusa de alça. Quando me abaixei para pegar uma colher no armário da cozinha, ela viu a marca no meu braço. Me puxou para o canto e perguntou o que era. Na hora, tentei inventar. Disse que bati na porta. Ela não acreditou. Perguntou de novo. Eu disse que não era nada. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou: "Se você não falar agora, vai acabar sendo tarde." Aquelas palavras ficaram na minha cabeça o resto do dia. Mas o que mais ficou foi o olhar dela. O mesmo que ela me deu no dia do casamento. Mas agora, com medo. Naquela noite, eu dormi com a porta do quarto trancada. Comecei a esconder o celular, gravar áudios, fazer anotações com datas. Eu sabia que se quisesse sair dali, precisava de provas. Mas ainda assim, quando tentei contar para minha mãe, ela me silenciou com a mesma frase de sempre: "Homem é assim mesmo. Melhor ter um ruim do que ficar falada." Naquele instante, eu entendi que meu maior cárcere não era o casamento. Era o silêncio imposto. Era o medo do que os outros iam dizer. Comecei a pensar em fugir. Mas para onde? E com que dinheiro? Tudo estava no nome dele. Meu cartão, meu plano de saúde, até meu e-mail novo, foi ele que criou. A única coisa que era minha dor. E foi com ela que eu comecei a reagir. Fui juntando coragem escondida. R$1 aqui, outro ali. Peguei um frasco pequeno de perfume, vendi. Um colar de presente da avó dele, vendi também. Em uma semana, eu tinha R$78. Era pouco, mas era meu. Comprei uma passagem para casa de uma amiga de infância em outra cidade. Não avisei ninguém, nem minha irmã. Só deixei uma carta na gaveta do armário dizendo: "Se vocês quiserem saber a verdade, olhem para os meus olhos nas fotos do casamento. Aquilo não é amor, é medo." Fugi de madrugada. Hoje, eu conto isso com a voz firme, mas por dentro ainda tem buracos. A justiça até tentou agir, mas minha família, minha própria mãe foi depor contra mim. Disse que eu era fantasiosa, que exagerava, que ele era um bom rapaz. Ele tá livre,
namorando outra mulher. E eu tô em paz, tô viva. Não sorrio tanto, mas ando leve, livre. Por muito tempo me culpei por não ter percebido antes. Mas hoje eu entendo que o problema nunca foi o que eu deixei de ver. Foi o que eu insisti em fingir que era amor. E é por isso que eu tô gravando isso. Porque talvez alguém aí do outro lado esteja passando pela mesma coisa e achando que é só uma fase. Mas escuta o que eu vou te dizer. Se a sua primeira noite for um pesadelo, entenda que é um aviso. Não ignore. A primeira noite não é só um dia ruim. Ela pode ser o retrato da vida que te espera. Não deixe que as flores da festa tapem os espinhos do resto da tua história. Se você sentiu medo ou se chorou em silêncio, então, talvez essa já seja a sua resposta. E você não precisa pedir desculpas para ninguém por escolher a sua liberdade. Foi na metade do caminho entre São João e Barretos. Uma estrada reta, deserta, calor abafado. E a gente no carro, afogado num silêncio que durava já uns bons 50 quilômetros. Eu olhava para o mato dos lados, para as placas meio tortas e só escutava o barulho do motor. O vidro do meu lado estava fechado, o dele entreaberto, e eu sentia aquele vento quente vindo de fora, misturado com cheiro de óleo e suor velho. A gente estava indo visitar a mãe dele, que tinha feito uma cirurgia. Não era viagem de lazer nem de reconciliação, era obrigação. Era mais uma coisa que eu estava fazendo por ele. Ele dirigia com as duas mãos no volante, braço firme, mas a cara era de quem queria bater em alguma coisa. E como sempre, o que começava com silêncio virava provocação. E da provocação vinha o tom que eu já conhecia. Ele perguntou por que eu tinha feito aquela cara no dia anterior, quando ele falou do nosso casamento para a irmã. Eu nem lembrava de ter feito cara nenhuma, mas ele lembrava. Ele sempre lembrava e sempre jogava. A discussão começou com isso, depois foi virando uma bola de neve. Ele falou que eu era ingrata, que tudo que ele fazia era por mim, que se não fosse ele, eu estava morando em kitnet com geladeira usada e colchão no chão. Eu ouvi. Ouvi calada no começo, até que fui respondendo, aos poucos. Só que responder para ele era como jogar gasolina em fogo. E eu sabia disso. Mas naquele dia eu respondi, porque fazia tempo que eu segurava. Falei das vezes que ele me expôs na frente dos outros, das vezes que fez piada com meu peso, com minha roupa, com meu jeito de andar. Falei que ele me diminuía o tempo todo e depois queria que eu sorrisse como se nada. Ele riu. Riu com aquela risada seca, de canto de boca. E depois disse que se eu era tão infeliz assim, por que não ia embora? Por que não deixava ele em paz? Aí, a gente chegou numa curva besta. Uma daquelas que nem parece curva, mas é o suficiente para mudar tudo se você não estiver prestando atenção. Ele virou para mim para dizer mais alguma coisa. Um grito, um xingamento. Eu não lembro qual foi a palavra. Só lembro do som do pneu rasgando no asfalto, do volante escapando da mão dele, do carro rodando. Foi tudo muito rápido, mas na minha cabeça foi devagar. O mundo ficou cinza, o som ficou abafado. E quando tudo parou, estava silêncio de novo. Só que era outro silêncio. Eu estava de cabeça para baixo, o cinto me segurando, o carro tombado na valeta da estrada, cheiro de gasolina, poeira, um zumbido no ouvido. Soltei o cinto, caí no teto amassado e rastejei para fora pela janela quebrada. Meus braços tremiam, mas eu estava inteira. Aí olhei para ele. Ele estava preso, as pernas esmagadas ali no vão entre o banco e o painel, sangue no rosto, boca meio aberta e um olhar que eu nunca vou esquecer. Ele pediu ajuda, falou meu nome. Eu ouvi, mas eu fiquei parada. Primeiro porque eu estava em choque, eu acho. Mas depois
Depois não era só isso. Eu comecei a lembrar. Lembrei da primeira vez que ele me chamou de burra, da vez que pegou meu celular escondido e leu minhas conversas com minha irmã. Lembrei das ameaças, dos apertões no braço que ele dizia que era brincadeira. E eu estava ali, em pé, com o joelho ralado, suando, escutando ele gemer, e não fazia nada. Olhei em volta, estrada deserta, nenhum carro, sem sinal de celular, só o céu aberto e um sol que já começava a baixar. Podia ter corrido, podia ter andado para pedir ajuda, mas eu sentei na beira da estrada e fiquei olhando. Ele perguntava o que eu estava fazendo. A voz dele ia ficando mais fraca. E eu só pensava, será que agora ele vai entender o que é sentir medo? O sol foi descendo devagar, e a sombra do carro tombado ia se arrastando para cima do mato. Eu sentia o calor da lataria no meu braço, mas não saía dali. De vez em quando ele chamava meu nome, mais baixo. Às vezes tossia. Eu sabia que ele estava consciente e sabia que ele sentia dor, mas eu não me mexia. Fiquei pensando se era aquilo que chamam de justiça, ou de covardia, ou de fraqueza. Eu não sei. Eu só estava ali, quieta, de olhos abertos, como se meu corpo tivesse desligado de mim. A gente passou 15 anos junto. 15. E eu nunca tinha sentido o que senti naquele fim de tarde. Silêncio por dentro. Paz e peso ao mesmo tempo. Eu sabia que ele não ia conseguir sair sozinho. O banco estava pressionando as pernas dele, a camisa encharcada de sangue, e o jeito como ele tentava se mexer parecia que já tinha entendido. Talvez ele soubesse, talvez desde o começo. Ele me olhou de novo, sem grito, sem ordem, só olhou. E foi nesse olhar que alguma coisa em mim acordou. Um pedaço meu que ainda era mulher, não só sobrevivente. Levantei, bati a poeira da calça, respirei fundo e disse em voz alta, vou procurar ajuda. Fui andando pela estrada, no começo sem força no passo, depois mais rápido. Vi uma cerca, pulei, tinha uma estradinha de terra. Andei e andei. Por uns 20 minutos, uns 30, sei lá. Até encontrar uma casinha com antena parabólica e um carro coberto com lona. Bati na porta. Uma senhora atendeu. Eu falei do acidente, da estrada, do meu marido preso. Ela ficou nervosa. Chamou o filho. O rapaz ligou para o socorro. Dali até a ambulância chegar foram mais 40 minutos. Levaram a gente no carro deles. Eu voltei para o local junto. O rapaz dirigia calado. A senhora rezava. Quando a ambulância chegou, o céu já estava escuro, as luzes girando vermelho em cima do mato. Os socorristas correram, iluminaram o carro com lanternas. Um deles gritou pelo nome do meu marido, depois gritou de novo. A resposta não veio. Fiquei de pé do outro lado da estrada. Nem chorei, nem tremi. Só quando um dos socorristas se aproximou e disse, ele não resistiu. Eu balancei a cabeça, como quem já sabia. Depois veio a polícia. Perguntaram como foi. Eu contei o que lembrava. Evitei detalhes. Só disse que o carro perdeu o controle, que ele estava dirigindo, que tentei buscar ajuda. Falei a verdade? Sim, mas não inteira. Porque a parte mais verdadeira foi o tempo que eu fiquei parada. Aqueles minutos em que eu pensei se valia a pena, se ele merecia. E essa parte ninguém nunca perguntou. Levei um tempo para voltar a dormir depois daquele dia. Não por remorso, nem por luto, mas porque às vezes de madrugada eu acordava pensando, e se ele tivesse sobrevivido? Não sei se ele me perdoaria, mas acho que o pior é que eu também não sei se eu queria que ele perdoasse. É difícil explicar, porque não parece certo, mas também não parece errado. Até hoje eu mesma não sei o que foi, se foi o destino ou se fui eu, mas uma coisa eu sei. Ele não gritou no final, ele só me olhou, e aquele olhar foi a última vez que ele me mandou fazer alguma coisa. Se esse relato te prendeu até o final, não sai sem deixar um like. A gente coloca alma em cada história para entregar conteúdo de verdade. E muita gente assiste, se arrepia e passa direto sem apoiar.
Seu like, comentário e compartilhamento são o que mantém esse canal vivo. E se você é daqueles que acompanha sempre, comenta aqui. Tô aqui desde o começo. Vamos ver quem realmente anda com a gente. Teve uma época em que eu achava que era normal viver assim. Casamento sem briga, mas também sem beijo. Sem grito, mas também sem abraço. A gente só ia vivendo. Dormia junto, comia junto, pagava conta junto. Mas era como se morássemos em dois mundos diferentes, que por acaso tinham o mesmo endereço. Demorou muito até eu entender que aquilo não era paz. Era ausência. Era uma calma de cemitério. Não teve traição, não teve escândalo. Não do jeito que as pessoas imaginam. Só foi sumindo. O amor, o cuidado, a vontade de conversar. A gente passou anos sem conversar de verdade. Só combinava as coisas práticas e mesmo assim, em silêncio. Teve um dia, era uma quarta-feira comum. Eu estava lavando louça depois do jantar. Ele estava no sofá, vendo televisão, como sempre. E eu pensei, se eu sair agora, se eu pegar minha bolsa e sair pela porta, será que ele levanta? Será que ele percebe? Foi aí que eu decidi. Naquela mesma noite, eu sentei ao lado dele e disse que queria me separar, que não tinha mais jeito, que aquilo ali não era vida. E ele só olhou para frente e falou, tá certo, eu entendo. Foi só isso. Nenhuma pergunta, nenhum porquê, nenhuma reação. Foi como se eu tivesse falado do tempo. Vai chover amanhã. Tá certo, eu entendo. Na hora eu até achei, que bom, né? Sem escândalo, sem discussão, adulto, maturidade. Mas hoje eu sei. Aquilo não era maturidade, era outra coisa. Era o começo. Nos dias que vieram depois, ele continuou exatamente igual. A mesma rotina, os mesmos horários, a mesma cara. Mas eu comecei a perceber umas coisas pequenas. A conta conjunta estava mais vazia do que o normal. Eu achei que era gasto automático, parcela do carro, alguma coisa. Mas aí percebi que o carro não estava mais na garagem. Perguntei onde estava. Ele respondeu que tinha vendido. Só isso. Nem me olhou. Depois, reparei que as contas da casa começaram a chegar em papel. Antes era tudo no e-mail. E o nome dele não estava mais em nenhuma. Nem na luz, nem na internet. Só o meu. Comecei a desconfiar, mas achei que era só uma fase esquisita dele. Uma forma de reagir ao divórcio. Até que um dia, eu fui tentar usar o cartão da nossa conta. E não passou. Fui no banco. Falaram que a conta tinha sido encerrada, que o dinheiro tinha sido transferido e que ele tinha feito tudo com antecedência, semanas antes. Antes mesmo do pedido de divórcio. Foi aí que caiu a ficha. Ele não ficou calmo porque aceitou. Ele ficou calmo porque já tinha se preparado. Comecei a olhar tudo com outros olhos. O contrato do aluguel estava no nome dele. As assinaturas da TV, da água, do gás, ele tinha tirado o nome dele de tudo. E mais, tinha feito parecer que era eu quem devia. Deixou o boleto vencido, conta no meu CPF, multa de atraso da internet. Tudo isso enquanto ele andava pela casa como se nada tivesse acontecendo. Como se ainda fosse meu marido. Mas não era. Não era há muito tempo. A cada dia, ele sumia com uma coisa. Uma ferramenta da varanda, um livro da estante, um documento, uma peça de roupa. E eu ali, cega, achando que ele só estava sendo frio. Mas não. Ele estava apagando tudo que podia, aos poucos, sem barulho, sem testemunha. No dia que eu disse que ia embora, que ia sair da casa, ele só fez um gesto com a cabeça. De quem já estava esperando. Arrumei minhas coisas. O pouco que sobrou. Fui para a casa da minha irmã, achando que pelo menos eu tinha minha liberdade, que estava recomeçando. Mas quando fui atrás do advogado, descobri que não tinha mais nem como brigar por nada. A casa não estava mais no nosso nome.
O dinheiro tinha sido pulverizado em contas que não estavam ligadas a ele. Os bens vendidos, contratos rompidos, e tudo com data anterior ao meu pedido de divórcio. Ele começou a me apagar antes mesmo de eu sair. E isso foi o mais cruel. Porque o fim do casamento eu já tinha aceitado. O que eu não sabia era que eu ia sair dele sem nada. Sem chão, sem base, sem nome, como se eu tivesse sido uma hóspede. Alguém que passou pela vida dele sem deixar marca nenhuma. E tudo isso feito sem uma palavra mais alta, sem um tapa, sem uma ameaça, só com calma, uma calma que hoje me arrepia. E foi aí que eu entendi. O divórcio nunca foi o castigo. O castigo começou no momento que ele sorriu e disse: "Eu entendo." Fiquei um tempo tentando entender como ele tinha feito tudo sem que eu percebesse. E a verdade é que ele não fez escondido. Eu é que parei de enxergar. Ou talvez nunca tenha enxergado. Sabe aquela história de que o silêncio também é resposta? Ele viveu anos comigo em silêncio. E eu fui me acostumando. Fui aceitando como se fosse só o jeito dele. Mas não era jeito. Era estratégia. Ele foi me descolando da vida que a gente tinha, pouco a pouco. Primeiro, me afastando das decisões financeiras, sempre dizendo que resolvia melhor essas coisas. Depois, das pessoas, amigos, vizinhos, até da minha própria família. Tudo foi ficando mais difícil, mais distante. E quando eu vi, minha única referência de mundo era ele. E aí, quando eu pedi para sair, era como se eu tivesse me jogado para fora da minha única casa. Só que a casa não era minha. Nunca foi. O que mais me dói, e isso eu só consegui perceber bem depois, é que ele não quis me impedir de ir. Ele quis garantir que quando eu fosse, eu não tivesse para onde ir. Não teve briga judicial, não teve audiência, não teve partilha. Porque ele destruiu tudo antes. Quando eu tentei acionar o advogado, ele só me disse que não tinha muito o que fazer. Tudo estava em ordem, tudo feito dentro da lei. Cruel, mas legal. Fiquei um tempo na casa da minha irmã. Dormia no sofá, trabalhava de favor numa escola perto, dava aula como substituta. Tentava juntar um pouco de dinheiro, mas toda semana chegava uma conta nova. Multa do antigo contrato, dívida no meu nome, cobrança de cartão que ele usou e cancelou. Como se ele tivesse deixado minas enterradas, prontas para explodir depois da minha saída. Era como andar descalça num campo que parecia seguro, até você pisar em algo invisível e se ferir de novo. Numa noite, sentada na varanda da casa da minha irmã, eu percebi que fazia dias que eu não chorava. Não por força, mas porque o que eu sentia já não era mais dor. Era uma espécie de vazio, como se eu tivesse desaparecido de mim mesma. Era estranho, porque eu ainda estava viva. Ainda comia, andava, falava, mas era como se eu fosse só o reflexo de alguém, um eco. Ele me apagou tão devagar que eu nem percebi o momento exato em que deixei de existir na vida dele. E pior, na minha também. Quando me olhava no espelho, não via mais esposa, nem professora, nem mulher. Via só um corpo cansado, com medo de confiar em qualquer pessoa de novo. Porque foi isso que ele tirou. Não foi a casa, nem o dinheiro. Foi a minha referência. Ele tirou o meu senso de realidade. Me fez duvidar de tudo que eu lembrava. Até hoje eu me pergunto, será que ele já estava planejando isso desde antes do casamento? Será que foi depois que perdeu o emprego? Será que ele me odiava? Mas a pergunta mais cruel é: será que ele me amou algum dia? Porque se amou, como é que alguém consegue fazer isso com outra pessoa? Assim, com calma, com método, com precisão cirúrgica. Eu lembro do dia em que ele levou a última coisa dele da casa. Foi um dia antes de eu sair. Ele entrou no quarto. Abriu a gaveta onde ficava uma caixinha com nossas alianças antigas. Pegou só a dele. A minha, ele deixou. Fechou a gaveta devagar, sem olhar para mim. E quando passou por mim no corredor, eu tive uma sensação esquisita. Não de raiva, nem de tristeza.
mas de susto, porque eu percebi que não conhecia aquele homem. Passei quase 15 anos dormindo do lado dele, fazendo almoço, dividindo cobertor, assistindo televisão. E eu não conhecia. Era como se, de repente, eu tivesse acordado do lado de um estranho. Não teve final feliz, não teve superação imediata. Até hoje eu luto para construir um novo começo. Mas o que me fez querer contar isso aqui é que muita gente acha que violência é só grito, é só tapa, é só escândalo. Mas tem uma outra violência, aquela que vem quieta, que se instala com calma, que não deixa marca no corpo, mas apaga tudo por dentro. Hoje eu moro sozinha, num apartamento alugado, simples, mas meu. Ainda tenho medo, ainda desconfio de tudo, mas pelo menos agora eu me vejo de novo no espelho. A mulher que eu fui naquele casamento não era eu, era o que sobrou de mim, tentando sobreviver num lugar onde já tinham me apagado. E para quem está ouvindo isso e acha que é exagero ou que não seria capaz de passar por isso, eu só digo cuidado, porque às vezes o que parece silêncio é só o som de alguém te desfazendo por dentro, sem que você perceba. Eu me lembro do dia que a gente pegou a chave como se tivesse sido ontem. Era uma sexta-feira, meio nublada, e eu nem me importei de carregar sacola pesada ou subir escada com os pés doendo. A gente estava feliz. Tinha conseguido o nosso apartamento. Nosso, sabe? Nosso lugar no mundo. Eu falava isso como quem escreve numa aliança. Era pequeno, apertado, mas era novo. 0 quilômetro. A primeira moradora ia ser eu. A gente escolheu até a cor da parede da sala antes da entrega das chaves. Eu sonhei com aquele lugar por meses. Fazia tour imaginário de como ia ser o sofá, onde ia ficar a TV, qual ia ser a cortina. Eu fazia até lista de compras com as coisas que cabiam no orçamento. Cama box no crediário, ventilador parcelado, fogão usado, mas limpinho. A gente nem via a dívida como problema no começo. Era só um degrau. Parcelado em 30 anos, não parecia tão assustador quando o coração estava cheio de esperança. A gente se olhava e ria. Pensava que valia a pena. A prestação apertava? Apertava. Mas a gente cortava a pizza do fim de semana, deixava de sair, fazia vaquinha para comprar cortina. No começo, tudo parece acordo justo. Mas aí começou a parte que ninguém conta no comercial de financiamento. A luz atrasada no segundo mês, a conta de água que veio errada, a primeira infiltração no teto do quarto. Um cheiro esquisito, mancha na parede nova. E quando a gente foi reclamar no condomínio, fizeram a gente parecer os chatos. Como se não tivesse direito de reclamar. O síndico tratava mal. O vizinho de cima arrastava móvel às 2 da manhã. O de baixo reclamava até quando a gente andava. Nem parecia que morava gente ali. Parecia que a gente tinha invadido alguma coisa. As contas foram acumulando devagar, sem barulho. Um carnê aqui, um boleto ali, e o clima foi azedando. As conversas que antes eram sobre o futuro viraram sobre a geladeira que parou de funcionar, o cano que estourou e ninguém consertava, o portão que travava, o interfone que fazia barulho do nada. Eu engravidei no meio disso. Não foi planejado, mas também não foi acidente. Era aquela ideia de vai que dá certo. Eu achei que ia trazer a gente de volta para o eixo, que ia dar sentido, um novo gás, que ele ia se animar, que a gente ia olhar para o berço e lembrar por que começou. Só que não foi isso que aconteceu. Ele começou a beber mais do que o normal. Dizia que era só para relaxar, que estava cansado do trabalho, que era para esfriar a cabeça. E eu fui ficando cada vez mais exausta. Porque grávida a gente cansa por 2, né? Mas a vida não parava. Pelo contrário, ela batia na porta igual cobrança. Eu comecei a fazer uns bicos vendendo lanche. Depois passei a trabalhar num salão à noite. O dinheiro que entrava saía para fralda, aluguel, prestação,
condomínio. Eu andava com dor nas costas, o pé inchado, e ele cada vez mais ausente. Ou estava dormindo, ou estava com a latinha na mão, ou reclamando de tudo, até da comida. Reclamava do sal, da roupa no varal, do barulho da televisão. E eu ali, com um filho crescendo dentro de mim e outro do lado que eu não reconhecia mais. A primeira briga feia foi quando eu sugeri vender o carro para quitar parte da dívida. Ele gritou, disse que era a única coisa dele, que eu queria mandar em tudo, que eu estava transformando ele num nada, que eu achava que era melhor que ele. Eu não respondi. Fiquei em silêncio, mas por dentro eu senti alguma coisa trincar. A casa, que devia ser ninho, virou jaula. Eu evitava ficar em casa. Ia para a casa da minha mãe, voltava tarde. Às vezes, ficava sentada na escada do prédio, ouvindo gente discutindo nos outros andares. Era sempre grito, sempre cobrança. Ninguém parecia feliz naquele lugar. Era um conjunto habitacional de promessas quebradas. Gente que sonhou e acordou no pesadelo. Teve um dia que eu sentei na sala e olhei em volta. Parecia que nada ali era nosso. Nada. O sofá estava rasgado, a parede manchada, a pia pingando. E eu estava com um barrigão de 7 meses, sozinha em casa, ouvindo o vizinho batucar na parede e ele sem dar sinal desde a noite anterior. Eu senti um aperto tão grande que achei que fosse desmaiar. Mas não. Eu só chorei. Fiquei ali, chorando em silêncio, no escuro, como se ninguém fosse lembrar que eu existia. No fim das contas, o que era para ser nosso virou meu castigo. O bebê nasceu numa quarta-feira. Chovia muito. Eu lembro porque as janelas do hospital tremiam com o vento. Ele não foi. Disse que se enrolou com o trabalho, que o chefe não deixou sair. Minha mãe que segurou minha mão. Voltei para casa 2 dias depois, com um recém-nascido nos braços, e aquela sensação de que nada ali me recebia. Nem ele, nem o ambiente. O cheiro de mofo no corredor, a luz queimada do teto, o carrinho que a gente ganhou de segunda mão e já vinha com a roda frouxa. Tudo parecia improvisado, tudo parecia pouco. Ele chegou em casa no fim da tarde. Deu um beijo rápido no filho, disse que precisava descansar. Trancou a porta do quarto e ficou lá. Eu fiquei com o bebê no colo e a cabeça girando. Era como se tivesse acordado de um sonho longo e só agora estivesse vendo tudo com nitidez. As madrugadas foram as piores. Ele roncava de um lado, o bebê chorava do outro. E eu, no meio, tentando entender como é que aquilo ali tinha virado minha vida. Eu não comia direito, não dormia, perdi peso. Meu cabelo começou a cair. E mesmo assim, eu dizia para minha mãe que estava tudo bem. Porque era o que se fazia, né? A gente segurava. Mulher tem que aguentar, diziam. Ainda mais com filho pequeno. Aos poucos, ele foi sumindo de verdade. Às vezes dormia fora, às vezes voltava com cheiro de bebida com o rosto fechado. Um dia chegou com arranhão no pescoço e disse que caiu da moto. Eu não perguntei mais nada, nem sentia ciúme, eu só queria silêncio. O apartamento já estava com rachadura em cima da porta da cozinha, a parede da sala descascando, a pia entupida direto. Um dia, a privada voltou com água suja e ninguém do condomínio quis se responsabilizar. Eu ligava, implorava, fazia protocolo e nada. Parecia que tudo estava me dizendo para ir embora. Mas ir para onde? Eu não tinha para onde. Era o que eu repetia para mim mesma. Não tenho para onde. E é aí que o desespero mora, né? Não é no lugar feio ou na solidão. É no sentimento de que não tem saída, que aquele chão que você parcelou em 360 vezes virou buraco. Teve uma madrugada que eu acordei com barulho na parede do quarto do bebê. Parecia martelada ou algo batendo. Olhei no relógio, 3h20. Fiquei parada escutando. A parede tremia. Vinha do lado do vizinho. Eu levantei, fui até a janela da sala e vi ele lá embaixo, de camiseta, fumando no portão. Sozinho, olhando pro nada. Ou seja, nem ele estava em casa. E o barulho? Vinha de onde?
Voltei para o quarto, peguei o bebê no colo, sentei no chão. Fiquei ali abraçada nele até o barulho parar. Não sei quanto tempo passou, mas naquele silêncio depois, eu entendi. Eu não estava com medo de barulho. Eu estava com medo da minha própria vida. No dia seguinte, ele não voltou. Sumiu por 3 dias. Quando voltou, estava com outra mulher. Me encarou na porta e disse que queria conversar com calma. Eu fechei a porta sem dizer uma palavra. Arrumei as malas no dia seguinte. Fui para casa da minha mãe com uma mochila, um bebê e um esgotamento que não cabia nem no meu rosto. O resto ficou lá. Roupa, panela, papelada do financiamento, tudo. Deixei para trás como se fosse escombro. Nunca mais voltei naquele apartamento, nem para buscar documento. Um amigo do meu irmão foi lá meses depois e disse que estava vazio, com as janelas todas abertas e uma placa de "Vende-se" improvisada na sacada. Nem o nome dele estava mais no interfone. Hoje em dia, quando falam em realizar o sonho da casa própria, eu só consigo pensar que tem sonho que vira prisão, que morar num lugar não quer dizer que ele é seu. Porque lar não é parede pintada, não é chave nova, não é prestação paga. É a sensação de pertencimento. E eu nunca tive isso ali. Nunca. A verdade é que o apartamento nunca foi nosso. Ele foi um espelho torto daquilo que a gente queria ser, mas não tinha estrutura. E quando a estrutura racha, a primeira coisa que cai é o amor. Às vezes eu escuto gente dizendo que não entende como um lugar pode adoecer alguém. Mas eu entendo, porque até hoje, quando escuto aquele barulho de interfone antigo ou sinto cheiro de parede úmida, meu corpo trava. Não foi só o chão que quebrou debaixo dos meus pés, foi quem eu era. E o mais triste de tudo é que eu lutei por aquilo. Eu achei que estava construindo um lar, mas só paguei para viver no fim de mim mesma. Não foi escândalo, não teve cena, não teve grito. Foi só o barulho da minha respiração travando quando vi ela parada na porta do quarto, segurando o meu celular. Eu tinha deixado destravado. Não costumo fazer isso, mas naquele dia, sei lá, esqueci. Ela estava parada com uma expressão que eu não via fazia tempo. Um tipo de calma que a gente reconhece na hora. Não é paz, é um tipo de controle. Controle do caos. Ela só falou. Quem é? Eu não perguntei quem o quê, nem fiz cara de dúvida. Só levantei da cama devagar e estendi a mão, pedindo o celular de volta. Ela não entregou. Eu disse que era coisa do trabalho, que ela estava exagerando, que aquilo ali era conversa fora de contexto. Mas a verdade é que eu não lembro nem o que falei. Lembro só que eu quis parecer calmo, porque ela já estava gelada demais. Naquela noite ela dormiu no outro quarto. Eu fiquei na sala e a casa inteira virou outro lugar. A gente nunca falou mais sobre aquilo. Ela não me mostrou as mensagens. Eu também não perguntei até onde ela tinha ido. Mas eu sabia o que ela tinha visto. Sabia exatamente com quem. E mesmo assim, eu tentei fingir que não era nada, como se aquilo fosse passar, só que não passou. 2 dias depois, chegou um número estranho no meu WhatsApp, um número sem foto, sem nome, sem nada. Mandou uma mensagem para mim, só com 3 prints, conversas minhas, coisas que eu tinha apagado. Mas o que me gelou não foi o conteúdo, foi saber que alguém mais sabia. Alguém que teve acesso, alguém que podia estar ali. Eu bloqueei o número na hora, mas no dia seguinte, as mesmas imagens chegaram para ela. E aí não tinha mais como negar. Ela não fez cena de novo. Só perguntou, é com ela? Ela, no caso, era a amiga dela. A amiga que vinha aqui toda semana. Aquela que ajudou a escolher o sofá, que levou nossa filha no médico uma vez, que conhecia os cantos da nossa casa. Eu fiquei mudo. Ela sorriu, de um jeito feio, pequeno, quase triste. Depois disso, não teve separação. Teve permanência, do tipo que dói mais. Ela começou a acordar mais cedo que o normal. Fazia o café, botava na mesa, mas não me chamava.
Parou de deixar roupa minha separada. Passava pela sala e nem olhava. A casa foi ficando silenciosa. O tipo de silêncio que pesa mais que qualquer briga. A gente comia na mesma mesa, dormia no mesmo teto, cuidava da mesma filha, mas era como se fossem dois prédios colados, sem janela entre eles. Ela sabia, eu sabia que ela sabia, mas ninguém falava, só que, mesmo sem falar, tudo falava. Ela não trancava mais o celular, fazia questão de deixar desbloqueado em cima da cama, e às vezes deixava ele vibrar de propósito, como se me avisasse que tinha gente respondendo, e eu fingia que não via. Eu pensava que o pior tinha sido o que eu fiz, mas descobri que o pior foi o que veio depois. O depois é mais lento, é quando a culpa vira rotina. Quando você começa a não saber se ela também começou a conversar com alguém, ou se só está esperando a hora de ir embora de vez. Mas o mais doído foi perceber que ela não ia embora. Ela ia ficar ali, me matando devagar, com cada silêncio. Teve um dia que ela me perguntou se eu ia passar no mercado. Só isso. Nenhum, por favor, nenhum amor, nenhum traz tal coisa. Só, vai passar no mercado? E eu gelei porque foi a primeira frase que ela me disse em semanas. Era uma pergunta simples, mas parecia uma pergunta de colega de trabalho, sabe? Aquela formalidade de quem só convive por obrigação. Foi ali que eu percebi que eu não tinha mais uma esposa. Eu tinha uma testemunha. Uma pessoa que sabia tudo que eu fiz, que morava comigo, que comia na minha frente, que via minha filha me abraçar, mas que não enxergava mais um marido. Enxergava só o homem que traiu. A filha. A filha não entende, mas sente. Ela perguntava por que a mamãe e o papai não estavam mais vendo filme juntos. Por que a gente não ia mais pro parquinho de sábado? Por que a gente sempre dizia depois? E eu olhava para aquela menininha com a mochila nas costas e não sabia responder. Porque dizer a verdade seria transferir para ela um peso que nem eu consigo carregar direito até hoje. A amiga, a outra, sumiu. Ela parou de responder, deu bloco em tudo. E eu, no fundo, fiquei aliviado. Não porque eu queria ela longe, mas porque foi só quando ela sumiu que eu percebi que eu nunca quis ela perto de verdade. Ela era só o que eu queria ser por alguns minutos por dia. A válvula, a fuga. Mas fuga não é casa, fuga não é família. E depois que passa, você volta para o mesmo lugar. Só que esse lugar agora não tem mais teto, não tem mais parede, só eco. Tiveram noites que eu esperei ela dormir para chorar no banheiro, porque eu sentia que merecia, mas não queria que ela visse. Era como se eu ainda quisesse preservar um pedaço do meu orgulho, mesmo sabendo que não tinha mais nada para preservar. Ela não me traiu de volta, disso eu sei. Ela não é desse tipo, mas ela sabia que o silêncio doía mais. Não falar nada foi a forma mais cruel de gritar. Ficamos assim, por meses, a mesma casa, o mesmo teto, dois corpos dormindo em camas separadas, dois nomes no mesmo contrato de aluguel, mas nenhuma vida sendo dividida de verdade. E o mais louco é que, lá fora, tudo parecia normal. Os vizinhos viam a gente saindo junto com a filha. A gente respondia mensagem de grupo de família, postava foto antiga com legenda neutra. O mundo seguia achando que a gente era um casal. Mas o casal morreu no dia em que ela segurou meu celular naquela porta. Teve uma vez que ela esqueceu um casaco no sofá, e eu fui pegar para guardar no armário. Quando abri a porta, vi as roupas dela todas arrumadas, separadas das minhas, milimetricamente dobradas, distantes. Parecia que ela queria que aquele armário fosse dividido, mas não junto. Tipo, você ainda vive aqui, mas você não mora mais comigo. E foi aí que eu percebi que não ia ter fim dramático. Não ia ter divórcio, nem grito, nem briga pelo carro. O castigo era continuar. Hoje ainda estamos juntos, no papel, no endereço, na rotina. Mas não tem mais nós. Ela não me chama pelo nome, só me chama quando precisa.
E mesmo quando me olha, parece que não enxerga mais nada ali. E talvez não tenha mesmo. Às vezes me perguntam por que eu não fui embora. E a resposta é tão besta que até me envergonha. Porque eu ainda tinha esperança. Esperança de que um dia ela voltasse. Que aquele silêncio todo fosse só um escudo. Que de algum jeito a gente conseguisse voltar pro sofá, pro parquinho, pras risadas bobas. Mas aí, ontem, ela deixou um bilhete na geladeira. Um papel dobrado no meio, preso com imã. Tinha só uma frase. Letra dela. Aqui não tem mais amor. E eu entendi. Ela não foi embora. Ela só me avisou que não mora mais aqui. Eu nunca falei disso em voz alta, nem quando tudo aconteceu, nem quando ela precisou que eu falasse, nem depois. A gente se conheceu ainda novo, nos 20 e poucos. Casamos cedo. Queríamos o básico. Casa simples, cachorro, filhos. Ela sonhava em ser mãe. Dava para ver no jeito que ela olhava as vitrines de loja de bebê, no modo como ela segurava o filho das amigas. Os anos passaram e... nada. No começo a gente fingia que não ligava. Fazia piada. Dizia que era só questão de tempo, que quando relaxasse acontecia. Isso durou uns 2, 3 anos. Depois virou incômodo, pressão, médicos, agulhas, silêncios. Foi numa dessas consultas que veio a resposta. Não era ela, era eu. Eu escutei o médico falar, vi ela apertar minha mão. E no mesmo instante, eu soube que aquilo ia ficar só entre nós dois. Fui eu quem falou primeiro. Disse que ela não podia contar para ninguém. Nem para a mãe dela, nem para as amigas, nem para a irmã. Nem para minha família, claro, que ia ser nosso segredo. Ela não respondeu, só balançou a cabeça. Mas não era um sim, era mais um entendi. A partir dali, começou o que eu chamaria hoje de silêncio com paredes. Tudo continuava igual por fora, mas dentro da casa. Era como se os cômodos tivessem mudado de lugar. Ela parou de sorrir quando ligavam perguntando de bebê. Parou de me olhar nos olhos. E mesmo assim, ela guardou o segredo. A mãe dela fazia comentários tipo, talvez seja o estresse dela, né, filho? Ou, homem é mais fértil, a culpa quase nunca é deles. E eu deixava. Não corrigia. Nenhuma vez. Ela ouvia calada, engolia. Tinha dias que dormia de bruços só para não deixar cair lágrima no travesseiro. Eu fingia que não via. Teve um Natal em que ela saiu da mesa e foi para o quarto, antes mesmo da sobremesa. A família ficou dizendo que ela era ingrata, que nem parecia mais a mesma. Eu fiquei lá, rindo amarelo, segurando o garfo, como se tudo fosse normal. A verdade é que, quando você coloca um segredo no meio de duas pessoas, ele não fica parado. Ele cresce, se alimenta, vai ocupando espaço e um dia ele muda o som da respiração da pessoa que está do seu lado. Foi um domingo, ela saiu mais arrumada do que o costume. Disse que ia na feira, depois encontrar uma amiga. Eu não falei nada. Não era a primeira vez que ela saía estranha. Mas aquele dia, quando ela voltou, ela estava diferente. Não no rosto, no jeito de abrir a porta, na forma como pisou no chão da sala. Eu senti o que era. E mesmo assim, não perguntei. Fingir era mais fácil do que escutar. Um tempo depois ela começou a comer melhor, dormir melhor, voltar com mais leveza no olhar. E foi ali que eu soube, antes mesmo de ela contar. Ela engravidou. Não foi da forma que a gente sonhou. Não foi na nossa cama. Não foi com o meu sangue. Mas ela estava grávida. Ela me contou na cozinha. A mão dela tremia tanto que o copo caiu e quebrou no chão. Ela falou entre os cacos. Disse que fez o que fez porque precisava sentir que ainda era mulher, que ainda podia dar à luz, que precisava sair daquele buraco. Eu só escutei, não gritei, não bati, não perguntei, só parei de olhar. No dia seguinte acordei antes dela.
Fiz café, lavei a louça, saí para trabalhar como qualquer outro dia. E quando voltei, a casa ainda era a mesma. Só que já não era mais. Ela tentava manter tudo funcionando. Comia direito, ia às consultas, comprava roupinha. Me oferecia escutar o coraçãozinho do bebê. Eu fingia que queria. Botava o ouvido, sorria com o canto da boca. Mas por dentro, era tudo vácuo. As pessoas comemoraram. A sogra chorou de emoção. Minha mãe disse que finalmente a gente ia ter uma família de verdade. Ninguém sabia. Ela carregava o filho, mas eu carregava o silêncio. E os dois pesavam igual. O menino nasceu numa madrugada chuvosa. Eu estava lá. Cortei o cordão, segurei ele no colo. Fiz tudo o que se espera de um pai. Tirei foto, mandei nos grupos, mas nunca consegui dizer aquela frase. Aquela que todo mundo fala sem pensar, é meu filho. Porque não era. Ele cresceu dentro da minha casa. Me chamou de pai. Aprendeu a andar entre os meus móveis. Derrubou água nos meus papéis. Me acordou de madrugada com febre. Eu ensinei ele a amarrar o cadarço, a escovar os dentes, a atravessar a rua. Mas nunca consegui ensinar meu coração a esquecer. Tinha dias em que eu olhava para ele e via só ele. E tinha outros em que eu olhava e via a ausência do que nunca foi meu. Ela nunca mais foi a mesma comigo. Tentava ser carinhosa, tentava puxar assunto. Às vezes falava de voltar a ser como antes. Mas antes era antes do segredo, e a gente já não vivia no antes. Os anos passaram e o silêncio continuou. Ele cresceu achando que era tudo normal. Nunca falei nada, nem vou. Mas dentro dessa casa nunca mais teve abraço do tipo que encosta peito com peito. Nunca mais teve beijo distraído, nem conversa de verdade. Tinha só o necessário, o mínimo, o que mantém a fachada de pé. Ela dormia do lado esquerdo da cama, eu do direito. E no meio, tinha a distância de um segredo que a gente enterrou vivo e deixou respirando. Outro dia, ele perguntou por que a gente nunca teve outro filho. Eu disse que era porque a vida tinha dado ele pra gente e que já estava bom demais. Ele sorriu. Ela estava atrás dele, parada. Ouviu tudo. Foi nesse dia que eu percebi. Ela ainda esperava alguma coisa de mim, mas o que ela não entendia é que não sobrou nada para dar. Eu mandei ela guardar o segredo, e ela guardou. Mas junto com ele, guardou a vida dela, e eu deixei. Porque guardar segredo é uma forma de controle. E no fim, o controle virou parede. E a parede virou prisão. Hoje, a gente vive junto. Divide a conta de luz, os horários da escola, a lista de mercado. Às vezes, até ri vendo um filme. Mas nunca mais se olhou de verdade. Não contei isso para pedir desculpa, nem para defender ela, nem para parecer mártir. Eu só queria tirar esse peso da garganta. Porque às vezes, guardar tudo para si não é coragem. É covardia com mais prazo. E agora que falei, posso voltar para o meu silêncio. Porque no fundo, eu disse que ia criar. E criei. Mas não era meu, nunca foi. E ela sabia disso.